Olá, estamos aqui então hoje mais um dia para abordar nessa semana, né, que a gente está falando das emoções, a necessidade de a gente entender um pouquinho que às vezes é preciso abrir mão de aspectos nossos para o nosso crescimento. E hoje é o dia que a gente vai falar desses pequenos sacrifícios que a gente faz. Antes de a gente começar simplesmente a falar, né, vamos chegar nesse momento, fechar os olhos. E hoje eu vou propor uma prática que a gente perceba não apenas as sensações prazerosas, agradáveis, mas também as sensações desagradáveis do corpo, se permitindo olhar com verdade para o seu corpo agora, ver que partes incomodam e que partes te trazem prazer, sem um olhar de julgamento, com um olhar sincero. Vá caminhando pelo seu corpo, identificando as regiões agradáveis, identificando sensações mais desagradáveis. Levando a atenção gentilmente agora para a respiração. E através dela entrando em contato com o seu próprio coração, para essa região do seu tórax, deixando que surjam aí as emoções assim como elas estão. Sejam elas agradáveis ou desagradáveis, não importa. Cultivando essa atitude de observador de você mesmo. Pensamentos e emoções que vêm e vão. Observe ainda mais uma vez o seu corpo. Rastreando novamente áreas agradáveis, áreas desagradáveis. Aceitando o seu corpo assim como ele está agora. Se abrindo então para os sons, para o ambiente que você se encontra. Movendo o corpo, abrindo os olhos. O que acaba acontecendo nesse caminho é que, por mais que pareça bem fácil e simples, né? Se permitir mudar, não funciona muito bem assim. Na prática, né? São tantos os apegos que prendem a gente àquela concepção que a gente tinha da gente mesmo, sabe? Que quando a gente quer transformar a vida externamente, corta o cabelo, muda de casa, faz a mala, sai, é uma coisa, né? Mas transformar uma emoção, né? Permitir que aquela emoção
que te acompanhou às vezes por tanto tempo sobre determinada pessoa, simplesmente vá. Seria simples, né? Se fosse assim, né? Você dá um comando e ela vai embora. Mas como eu disse, né? O trabalho maior, na verdade, é a de a gente ser verdadeiro e perceber as emoções como elas estão, né? Na verdade, com essa primeira chave, fica mais fácil esse trabalho que a gente vai falar hoje, né? Como eu disse antes, né? Na verdade, a gente nem entra em contato, né? A gente nem é honesto com a gente, com o outro. Muito comum, assim, dentro de uma comunicação, a gente até projetar o problema numa outra situação, né? E aí que tá a dificuldade, né? A dificuldade de deixar que as emoções difíceis vão embora, na verdade, pode ser apego, mas geralmente é porque a gente nem identifica corretamente. O que pega exatamente? Geralmente é emocional, né? Quando alguma coisa que aconteceu te chateou, por exemplo, chega uma visita na sua casa e logo na entrada faz uma piadinha machista, sei lá. Uma piadinha qualquer, que você não gostou. E aí ele entra e tal, e você recebe, e ele, né, fala sobre assuntos, né, que alguns te agradam, outros não interessa. E aí no final você vai comentar que ele vai embora com uma pessoa que lá, sei lá, sua companheira. Você vai comentar que você não gostou, né, do comportamento dele. E você vai dizer que você não gostou do argumento dele sobre a sua empresa, você não gostou do comentário que ele fez sobre determinado assunto. É pouco provável que você consiga acessar que a emoção que realmente você não gostou foi a da piadinha do começo. Sabe? Que aquilo te feriu emocionalmente, que não foi legal, que não caiu bem. Aquela piada e tal. É muito comum que a gente não entre em contato com as emoções verdadeiras, sabe? E a gente projete nas outras coisas que estão acontecendo simultaneamente os problemas, né? Então, bom, identificar, como eu disse, é muito importante. Mas agora a gente já está num outro momento. A gente já falou que a paz está dentro da gente, apesar do turbilhão de emoções. E aí agora a gente está no momento de deixar ir. Para que a gente possa, para que o nosso verdadeiro eu possa se revelar, é preciso sacrificar algumas coisas, cortar, né? Deixar ir. E engraçado que não dá para dizer, né, que é leve, fácil e sem esforço esse trabalho, sabe? Acho que isso não seria muito correto de dizer, porque não funciona exatamente assim na vida real, né? Na vida real, a gente tem dificuldade, sim, de se desapegar de coisas que, de alguma forma, a gente está identificado, né? O problema aí é que, por conta dessa não reflexão mais profunda, né? De que aquela personagem que tá refletida ali naquele momento, quando você olha no espelho, com aquelas emoções, exatamente como elas estão, que você tá tendo coragem de olhar e enxergar, de que aquela personagem pode se transformar, né? Que você não precisa exatamente mais daquela imagem de você. E aí isso é bem interessante e curioso, porque tem uma dificuldade que é fruto do seu próprio julgamento. E de uma necessidade de perfeição, sabe? De uma necessidade de acertar, enfim, de fazer correto, né? E aí esse julgamento, ele fica muito pesado, né? E ele te afasta tanto de olhar com verdade, ele te apega também naquele defeito, né? E você fica repetindo pra você mesmo que você é assim, sabe? Eu sou assim, eu me chateio muito, eu sou assim, eu sou muito raivosa, eu sou assim, eu sou mal-humorada, eu sou assim, enfim, né? E você cria um personagem com a sua própria emoção que era para ser transitória e passageira, né? Então, tem uma coisa aí muito importante desse entendimento, que é a palavra sacrifício, ela é entendida errado também. Quando eu falo sacrificar aquilo, ela é entendida errado, mas ela é muito bem colocada nesse momento. Então, eu gostaria de esclarecer o entendimento que eu gostaria de dar para a palavra mesmo, né? Que vem da origem da palavra, né? Que é tornar sagrado, né? É o sagrado ofício, né? O sacrifício vem de sagrado, sabe? Então, o sacro ofício, né? Enfim. Tem uma coisa que é interessante aí, que é, como eu disse, né? O seu eu verdadeiro, ele não precisa se transformar em nada, ele já é. E nesse sentido, é o sagrado que te habita, sabe? Quando a gente tenta compreender o que é sagrado no mundo, o que é aquilo que é imutável,
É por isso que não tem lógica, né? Você querer transformar ou acrescentar algo aquilo que já é imutável. Não tem sentido lógico, né? Então, o que é a perfeição, né? O que já está como deve estar, né? Então, é um pouco essa a lógica, né? Que a gente vai sacrificando tudo aquilo que não é e permitindo ser simplesmente o que já é. Esse é um trabalho que não é um trabalho nitidamente, digamos que vendido quando você vê processos de autoconhecimento e tal. É como se a solução fosse vir de fora, né? Essa é a impressão que a gente tem. Né? Como se eu fosse me transformar em alguma coisa que eu não sou. Quando eu trago esse convite, importante que eu fale isso sempre também, né? Algumas pessoas já estão aqui no meio do caminho familiarizadas, outras já me conheciam, mas para outras isso tudo é muito novo. Então, esse é um convite muito clássico e dado pelas filosofias orientais, né? Todas elas, mas os textos mais antigos do Vedanta, eles falam isso com muita clareza, que não são textos religiosos, né? Que buscam aí respostas para perguntas que são filosóficas, como quem sou eu? E é curioso porque, e aí eu gosto de fazer esse paralelo, né? Nessas aulas eu tenho buscado essas sincronias, né? Que, na verdade, o conhecimento ele é bem parecido, que é o conhecimento tradicional das culturas indígenas, né? É bem parecido. E ele traz esse mesmo conceito, né? Que o que você busca já é o que você é. E aí, nesse sentido, a gente precisa sacrificar, sabe? Essas emoções que já não são mais compatíveis com a gente. Toda vez que a gente identifica um aspecto, não um aspecto só emocional, mas principalmente uma personalidade, porque a emoção, quando ela vem e você identifica ela facilmente, ela vai embora sem esforço. Você ali observa ela um pouquinho, quando você vê, você já tá livre dela. O problema é a emoção que você não identificou. E aí ela vai se misturando através das reações que você tem a ela, a sua própria personalidade, né? E aí você fala de características que a princípio você chama de suas, mas que é preciso sacrificar. Em algum momento você precisa amadurecer, sabe? E é aí que tá, né? Não é possível fazer isso aos pouquinhos. Isso é uma coisa interessante também. Que eu falei de fazer gentilmente, com carinho, cuidado, sem esse peso do julgamento, mas isso não significa que vai ser... Pode ser bem abrupto até, né? Pensa na imagem de um pássaro, né? O pássaro, ele quer voar. E alguém empurra o pássaro. Ele vai simplesmente abrir a asa e vai voar, né? A liberdade que você vai encontrar quando você conseguir, né? Quando cada um de nós conseguirmos se desidentificar desses personagens, ela é instantânea. Porque ela é a sua natureza se revelando instantaneamente. Que já tá aí dentro da gente, sabe? Ela já tá dentro da gente. Então, esse é um ponto importante que a gente vai, aos pouquinhos, aprender a lidar, que é como não apenas identificar essas sombras, digamos assim, né? Esses lados difíceis da nossa própria persona, né? Dessa personagem que a gente constrói através das emoções que a gente vive, mas principalmente como sacrificar eles, né? Como abrir mão. Como tornar ser sagrado que nós somos, sagrado realmente. E aí, com isso, a gente vai precisar de bastante paciência, porque vai ser um caminho... Porque geralmente já é um caminho para quem está na busca do autoconhecimento já há bastante tempo, percebe de muitas idas e vindas, né? Que instantaneamente você percebe a grandeza do seu ser por muitas vezes e em vários outros momentos você cai de novo naquelas emoções que trazem as pegadinhas, sabe? São as emoções que trazem de novo aquelas facetas de você que você achou que você tinha se livrado delas já. E elas voltam mais uma vez, né? E assim é a vida, né? Por isso, com bastante paciência, sabe? Porque vai vindo várias vezes até que você realmente perceba que aquela característica, seja a carência emocional exagerada, né? Vinha fruto de uma ignorância sobre você, sabe? E quando essa sabedoria se revela, né? E que você percebe, pegando o exemplo da carência, né? Que a necessidade de receber amor externamente, ela é sua, e aí você começa a olhar para ela, né? Como uma faceta que é sua e não do outro, e você para de cobrar o outro pelo amor que não te dá, e você começa a olhar por que você sente falta, né? Esse caminho que eu disse antes, que é o caminho de interiorizar, né?
As respostas estão dentro da gente. Os problemas estão dentro da gente e as respostas estão dentro da gente. E você toma esse caminho interno de olhar para sua carência e aí você se identifica tanto com esse ser carente que você foi por tantos anos, que você olha para esse ser carente que você foi por tantos e tantos anos e assim, não é tão simples, sabe? Abrir mão dessa persona. E aí se permitir ser uma pessoa que é capaz de se amar e de perceber que o amor que os outros te dão segue dentro de você, independente de onde eles estejam e como eles expressem, né? Que o amor tá aí, né? E por aí vai. Na verdade, às vezes as emoções são até boas, que a gente se apega. Então a gente tá ali num ambiente de conforto, num prazerzinho aconchegante, mas a vida te impulsiona a crescer. E novos desafios vêm. E você é capaz de sacrificar aquele prazer, aquele gostosinho, aquele conforto que você tava pro seu crescimento, né? Por mais que você saiba que o desafio ele é louvável, que ele vai te fazer crescer, que vai ser bom para você, mas às vezes o apego é também a emoção boa, sabe? Então, o caminho do autoconhecimento é um caminho cheio de sacrifícios, sabe? E quando a gente fala assim, parece que é uma coisa de autopunição, né? Porque a palavra sacrifício está muito ligada a essa matriz católica. Não é disso que eu tô dizendo, sabe? Não é disso. Não é desse lugar de ser penoso, sofrido e tal. Mas é de um lugar de cortar mesmo, né? As imagens falsas da gente, né? De alguma forma de se permitir crescer, né? De uma imaturidade emocional que você já identificou. Então, por que permanecer com ela, né? E se ela nem é você, né? Ela fez parte da sua vida por um tempo, ela pode ser sacrificada a qualquer momento, né? Para quê? Para que o seu verdadeiro eu se revele. Essa é a ideia, né? A ideia é que essa paz, como eu estava dizendo, que não está fora de você, que já é a sua natureza, ela tem dificuldade, às vezes, de se expressar quando você está apegado a esse personagem de você mesmo, né? Que está ferido com tantas dores, né? E que se coloca no lugar de vítima tantas vezes, enfim, ou de sabe tudo. E aí, para cada um vai ser uma história, né? Cada um sabe que parte da sua personalidade a gente tem mais apego, né? E que parte é realmente muito importante que a gente, nesse momento, esteja pronto para abrir mão. Então, o caminho de identificar as emoções não é só de identificar as emoções. É uma parte bem delicada, essa parte da gente conseguir realmente estar disposto a entregar, né? E aí, quando eu digo a entregar, é uma outra palavra curiosa que é importante que a gente observe, é que a gente entrega, né? A gente entrega alguma coisa, a gente entrega para quem, né? Quando a gente entrega alguma coisa para alguém, fica bem claro, né? Quem entrega e para quem ela entrega. Mas a emoção, né? Para onde vai a emoção? O que é isso que a gente entrega, né? E que há uma outra coisa para a gente trazer uma luz e olhar com mais clareza, assim. Que dentro dessa perspectiva que eu estava trazendo antes, né? De que tudo que está fora está dentro. Então, existe uma prática que eu pessoalmente gosto muito, que eu faço e repito, assim, sempre que dá, na verdade, numa prática diária, né? Dentro da disciplina mesmo que eu resolvi trazer para minha vida, né? Que ajuda bastante no caminho espiritual, de meditar todos os dias, enfim, de ter essa disciplina. Que é uma prática que eu visualizo tudo aquilo que passa durante a meditação. Eu visualizo dentro de uma flor, né? E, bom, tudo aquilo que passa na minha meditação são os meus pensamentos e minhas emoções, que são boas ou são ruins, não importa. Não importa se são boas ou são ruins, são transitórias e não são quem eu sou. Então, eu visualizo na flor e eu entrego a flor. E eu entrego como se fosse, assim, a imagem de uma flor flutuando num rio que deságua no mar, sabe? É exatamente essa a sensação, de que eu entrego para... Aí você vai chamar do que você quiser, para o grande mistério, para Deus, chama de que você quiser, não importa muito bem o nome. Mas que tudo que você é vem, de alguma forma, dessa energia primeira, né? Digamos que do criador de tudo que existe, né? E é assim que todos os dias eu vou identificando as emoções e entregando, né? E percebendo que elas não são quem eu sou. Elas estão comigo naquele momento e eu entrego.
Eu sinto assim que essa prática, ela me convida, então, diariamente a me perguntar se eu tô realmente pronta para abrir mão de tudo aquilo que eu encontro quando eu fecho os olhos e percebo de mim. Isso é um caminho muito, muito, muito interessante, que a gente vai ao mesmo tempo se autorresponsabilizando pelo nosso mundo interno, interior, emocional, mas também se desidentificando dele. E trazendo luz, então, né? O que é isso que está além dessas emoções, dessas histórias, desses pensamentos que passam na sua mente. E aí, aos pouquinhos, né, poder devolver, sabe? Para a mesma fonte que cria tudo, que cria os céus, os mares, os oceanos, tudo isso, o corpo, tudo que a gente tem, né? É a mesma fonte que criou você, que cria suas emoções. E é a ela que eu entrego, sabe? E aí você tem a sua crença, pense no que você quiser como representação dessa fonte criadora, mas que de fato tudo vem dela e para ela tudo volta, né? Então é a ela, né, que eu ofereço meus pensamentos, minhas emoções, e aí nesse sentido torno elas sagradas, né? Porque são, né? Porque são. Porque tudo que existe é expressão da fonte sagrada de tudo que é, né? Então, é uma atitude também, sabe, de desapego, claro, mas também de uma oferenda mesmo, sabe? De retorno, sabe? De retorno. Eu sinto que é a mesma sensação de retornar à fonte, né? E aí isso pode ser uma emoção bem difícil até do dia a dia. Então esse é o convite que eu faço para vocês, assim, não só para as emoções difíceis, mas também para as boas, que a gente se apega muitas vezes, né? Que a gente possa identificar, né, dentro do nosso dia a dia, a cada vez, se a gente está realmente pronto para abrir mão de todas essas imagens que a gente vai criando sobre nós mesmos. E as emoções são um ótimo convite, porque as emoções são um convite para a sua transformação. Então, identificar as emoções e abrir mão delas é um exercício bem precioso, assim, nesse caminho. E eu desejo que todos consigam aos pouquinhos e caminhando, né? Cada um com o seu passo, no seu ritmo, no seu tempo. Nunca esquecendo de respeitar o seu próprio ritmo nisso. E caminhando cada vez mais, um passo a mais, em direção a você mesmo. Então é isso, até a próxima.